Olá! Hoje é sexta-feira, 24 de setembro de 2021, e eu volto aqui à sua companhia, uma companhia muito honrosa, uma companhia que me alegra muito, uma companhia que comenta, que debate com elegância, com inteligência. Obrigado, hein? E quando gosta, dá um curte, né? Tá certo? Quando não gosta, discute, mas sempre em alto nível, né? Pois então, hoje é sexta-feira, a semana está terminando, e eu termino a semana constatando que a base governista na Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid no Senado está desmanchando com essa investigação da Prevent Senior. O que é que acontece? A Prevent Senior, que é um plano de saúde para idosos, com preços razoáveis e com serviço de baixa exigência, inclusive financeira, são elogiados pelos clientes, mas quando se tropeçou num caso grave como a Covid, né, a pandemia, e aí foi necessário usar muita tecnologia, apelou aí para uma metodologia que está se provando bastante cruel. Então, por isso, correu para apoiar a propaganda do governo ao tal do tratamento precoce, uma cura milagrosa com tudo que o Bolsonaro pega, né, como a pílula do câncer e tal, que não é verdadeiro, que a ciência não aprova e que terminou levando o plano para uma situação de gravidade. Muitas denúncias estão aparecendo, né? E no meio dessas denúncias, uma foi levada por outro membro da base do governo, o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará. Ele mesmo disse que não é governista, que não é bolsonarista, que é independente, mas a regra geral é que ele ali afine com as posições grosseiras, né, inclusive agressivas, né, dos governistas, né. O Marcos Rogério, que é uma voz lá, na tentativa de dar um pouco de base jurídica para a defesa governista, sumiu nesta semana, né? E foi uma semana dura, viu? Houve vários embates sérios lá dentro que exigiam a presença. E outro que sumiu foi o líder do governo no Senado, o Fernando Bezerra Coelho, né? Mas a verdade é que foi o Eduardo Girão, que sempre disse que era independente, mas sempre atuou como governista, que levou. Ele que levou a informação, que foi lida na mesa pelo vice-presidente que estava presidindo, o Randolph Rodrigues, mas na verdade foi um documento que ele levou, mostrando que Danilo Trento, aquele que passou o depoimento inteiro dizendo, com todo respeito, senhor senador, eu usarei o silêncio, eu recorrerei ao silêncio, eu me calarei, né? Viajou para Nova York no começo do ano passado, numa delegação do Senado, paga pelo Senado e chefiada pelo o filho 02 de Jair Bolsonaro, né? O controverso, o polêmico Flávio Bolsonaro. O nome dele foi citado no documento que o Girão entregou ao Randolph, que é um senador de esquerda, né? E o Randolph leu o nome dele assim, passando, né? Mas leu. Esse derretimento da base governista se dá no momento em que o chamado G7, que é a maioria dos senadores que querem mesmo investigar, chegou à conclusão que o silêncio que tem sido usado com os habeas corpus que o Supremo está dando aos depoentes tem funcionado para incriminá-los. Tanto que o depoente que mais calou, que foi o Danilo Trento, acusado pela CPI de ser o verdadeiro dono da tal Precisa, que armou um arapuca para pegar uns milhõezinhos lá do Ministério da Saúde, numa falsa venda, denunciada inclusive pelo laboratório da vacina Covaxin, uma vacina indiana. O presidente, o relator, a CPI, a maioria da CPI resolveu mudar o status dele
de testemunha para investigado, até porque ele mereceu esse direito ao silêncio, porque já está sendo investigado, né, pela polícia e pela justiça, e por isso que o senador Luiz Roberto Barroso, que é completamente insuspeito de ser governista, é que ele deu o habeas corpus. Então, a verdade verdadeira é que precisa o Supremo esclarecer de vez essa história do silêncio, até que ponto o não incriminar permite o silêncio generalizado. O depoente desta quinta-feira, né, dia 23, se deu ao luxo de calar sobre o endereço de uma empresa dele, que não está nem sendo investigado em caso de vacina, o que foi um absurdo total. Ele se reuniu com os advogados, depois deu o endereço, mas também foi a única informação que ele deu no depoimento inteiro. Os senadores estão investigando e, evidentemente, devem ter as provas todas das suspeitas que eles levaram ao ar no interrogatório e que não foram respondidas. Mas o Supremo precisa dar um esclarecimento sobre isso. O que é que a pessoa pode usar como direito ao silêncio e o que não pode, né? A verdade é que o silêncio incrimina mesmo. Se a pessoa não quer dar nenhum endereço da empresa, está dizendo praticamente assim: eu sou culpado sim, meus senhores, né? De qualquer maneira, no dia em que o Brasil chegou a 593 mil mortes por Covid, mesmo considerando a possibilidade de serem subnotificadas, né? E com 648 novos óbitos, não é pouco, né? Ou seja, está muito longe de termos chegado perto do fim da pandemia, né, em 24 horas, que chega a ser um número bem reduzido em relação aos 2.000 que foram registrados no mesmo dia nos Estados Unidos, para onde a comitiva do senhor Bolsonaro, com 50 membros, já levou várias contribuições de contágio, né? A do ministro da Saúde, que o governo, inclusive, tentou usar como propaganda da vacina, porque é vacinado, Marcelo Queiroga, e agora que se descobriu, tinha outro membro da comitiva precursora, que se descobriu, então, graças a esse contágio, que não foram só os 37 membros da comitiva, havia também uma precursora levando o número a 50, que é um número absurdo. Se tivesse um congresso, se tivesse um procurador-geral, isso já estava sendo investigado. O que é que vão fazer nos Estados Unidos? 50 pessoas pagas com dinheiro público para ouvir um discurso que foi um desastre para a imagem do Brasil no exterior. A coisa é realmente difícil de ser explicada. De qualquer maneira, né, o Brasil é um porta-vírus, né, um porta-coronavírus, né. O caso da Prevent Senior está longe de ter terminado, né. O Procurador-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, o doutor Sagu, já abriu um inquérito no caso da Prevent Senior do Hospital Santa Maggiore e continuam sendo publicadas denúncias. Um repórter do Jornal Estado de São Paulo, onde eu trabalho, chegou a divulgar que o Leandro Wusberg denunciou o fato do avô dele, Carlos Wusberg, ter sido amarrado de 84 anos. Antes de morrer, foi amarrado na Prevent Senior, ou seja, no Santa Maggiore, e sofreu bastante antes da agonia final, né? Outros brasileiros da alta cúpula do governo federal também anunciaram terem sido contagiados. Foi o caso da Tereza Cristina, a ministra da Agricultura, e do advogado-geral da União, o Bruno Leal, que tem sido bastante leal ao presidente Bolsonaro, mas não tão leal quanto o Procurador-Geral da República, que age como se fosse um super advogado-geral do presidente e não da União, e que deixou claro isso através de mensagens que dirigiu às pessoas que acompanharam sua posse no segundo mandato, nesta quinta-feira, dia 23. Nesta quinta-feira, dia 23, também foi um dia, aliás, foi na sexta-feira, 24, né, que foi anunciada a prévia da inflação com 2 dígitos.
uma prova definitiva de que o governo Bolsonaro jogou o Plano Real no lixo, né? Era uma das poucas conquistas do Plano Real que vinham sendo mantidas nos governos federais. É um índice que não se conhece desde 1994, desde o século passado. O Bolsonaro não para de falar. Ele deu uma entrevista à Veja, na qual disse que realmente extrapolou nas suas manifestações públicas, nos comícios de Brasília e de São Paulo, principalmente em São Paulo, no dia 7 de setembro, dia da Pátria, quando houve um ato, uma manifestação a seu favor, né? E, mais uma vez, mentiu. Ele mente até a favor. Ele comemorou, ele elogiou o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que ele vem atacando muito, o ministro Luiz Roberto Barroso, porque incluiu as Forças Armadas no ambiente, no recinto que pode ser frequentado pelas pessoas que podem fiscalizar as contagens dos votos, o que dá muito mais segurança ao voto por computador, né? Tornando desnecessário o tal do voto impresso. Acontece que essa é uma determinação anterior até à gestão do Dr. Barroso, é de 2019, nós estamos em 2021, o Dr. Barroso já está se preparando para deixar a presidência com outro mais forte crítico e adversário, considerado assim pelo presidente Bolsonaro, que não perde a chance de mentir, nem que seja para poder construir um caminho mais cômodo do recuo, né? Como o Barroso está saindo da presidência do TSE, ele achou talvez necessário fazer esse recuo, pedir desculpas para que não fizesse depois. E a Malu Gaspar, na sua coluna no Globo, publicou que a popularidade do ex-presidente Temer nas redes sociais afundou muito depois da divulgação das imagens do jantar na casa do investidor Najib Narras, na qual brilhou o show de imitações cômicas de André Marinho, filho de André Marinho, filho de Paulo Marinho, que é o suplente do senador Flávio Bolsonaro, que foi apoiador de Bolsonaro na campanha, em cuja casa no Rio se gravavam as mensagens da campanha eleitoral e que agora é um dos adversários fortes da família. Eu vou terminar agora aqui. Hoje é sexta-feira, um dia para você se preparar para gozar um bom fim de semana. Então eu fico lhe desejando um bom fim de semana e, como presente, deixo 2 presentes magníficos. O Neumann Entrevista da semana com o embaixador Rubem Barbosa, que foi embaixador do Brasil em Londres e em Washington e que instalou a Embaixada do Brasil em Beijing, na China. E no domingo, à 1h, 2h, no começo da tarde, uma entrevista com o sanitarista Gonzalo Vecina, fundador da Anvisa e grande e respeitável especialista em epidemias, pandemias e congêneres. Vou ficando por aqui, direto ao assunto. Em pé, só a verdade salvará as nossas vidas e a nossa pátria.